Olá, minha gente! Prazer imenso estar aqui para um novo tema, para uma forma de refletirmos os movimentos da vida, para uma forma de percebermos se há algo a nos lapidarmos. Será que é preciso limpar algumas crenças que temos para poder facilitar a nossa evolução, para poder facilitar que tenhamos resoluções e opções mais promissoras nessa vida? O que você acha? O tema hoje é destino ou livre-arbítrio? O que nos move na vida? O que te move? Como é que você percebe as coisas que vêm acontecendo ou como é que você percebe o teu cotidiano, as oportunidades de cada dia? Vamos olhar isso mais de perto? Eu quero lembrar a você que você pode dar o like, você pode se inscrever no canal, você pode compartilhar com outras pessoas os movimentos que você faça, que faça com que esse material chegue a outros, apenas te responsabiliza de alguma maneira a estar comigo numa parceria mais efetiva. Se for bom para você, por que não oferecer um benefício a outros? Então, é isso que fica posto. Eu estou disponível para atendimentos individuais, em barra de Axis, constelação familiar, cartas sistêmicas. Também estou disposta a trabalhos em grupo e junto a instituições ou organizações não governamentais, workshops que nós podemos fazer para refletir algumas questões, trabalharmos junto com jogos operativos, dinâmicas de grupo. Então, nós podemos fazer assim diferentes formatos para fazer com que a consciência ganhe um movimento, um espaço considerável, não é? Especial, para a gente poder sair do piloto automático e a gente poder também se beneficiar através do que eu chamo de autocura. Autocura emocional, autocura pessoal, né? Ampliação do autoconhecimento. Então, gratidão pela oportunidade que você me dá. E vamos olhar para esse tema então. A vida será destino ou está no âmbito do livre-arbítrio? Como é que você tem se relacionado com esses movimentos? No que você acredita? Se acontece de repente uma fatalidade ou um presente maravilhoso que é oferecido para você, inesperado, presente inesperado, isso é obra do quê? De um acaso, de uma sorte ou de alguma coisa que foi galgada por movimentos anteriores que você fez. Como é que você percebe? O que você está fazendo agora repercute amanhã? Ou amanhã é alguma coisa que vai ser realizada em cima de coisas absolutamente inesperadas? Você nem imagina o que pode acontecer. Então, essas percepções que você tem, que cada um de nós tem sobre a nossa vida, gera um estado de ânimo, gera um estado de depreciativo ou apreciativo de si mesmo e da vida. E essas coisas,
é bacana que nós percebamos, porque essa percepção e o sentido de tudo isso, o movimento que nós damos para tudo isso, a forma com que nós nos relacionamos com aquilo que acontece, faz de nós autor da nossa história ou faz de nós marionetes da nossa história. É também importante a gente perceber que quando a gente acredita, confiança, a existência de algo maior do que nós, quando a gente acredita confiança a um âmbito, a uma conexão que não é puramente material, nós estamos falando, então, independente de religião, nós estamos falando numa espiritualidade. E como que entra essa força da espiritualidade nessa questão da compreensão da vida como destino ou como escolha? Que papel tem a espiritualidade em tudo isso? Ou não tem? Simplesmente são coisas que caminham lado a lado. Há interconexão ou não? A ideia aqui não é a gente chegar numa única resposta comum. A ideia aqui não é que eu os convença de nada, até porque nem para mim mesma eu busco convencimento nenhum. A ideia aqui é que você se perceba refletindo sobre algo que te coloque num patamar de estabilidade, de serenidade, de tranquilidade, ou até de intranquilidade passiva ou pacífica. O que eu chamo de uma intranquilidade pacífica? É aquela intranquilidade que te leva a dar mais um passo em direção à busca e ao estudo, a dar mais um passo na direção de um aprofundamento. Mas será que é isso mesmo? E você dá mais um passo e mais um passo. Essa não estagnação e essa vontade de estar em permanente transformação, a mim parece que sempre está ligada a um movimento saudável. Nos faz perceber que a vida é assim mesmo em todos os âmbitos. Quando eu comecei esse vídeo, por exemplo, eu não era a mesma pessoa que sou agora. Como assim? É uma forma de nós mostrarmos, termos a noção de que, sendo a respiração diferente, sendo outras coisas que eu estou pensando, já ter passado alguns instantes daquele inicial, significa que as águas de um rio nunca são as mesmas. Como é que a gente pode perceber as coisas do nosso dia a dia nesse prisma de um fluxo contínuo? Parece que quando a gente percebe isso de uma maneira consciente, não apenas de uma maneira mental, lógica, racional, isso faz com que a gente vá se fortalecendo, criando fortalecimentos internos para enfrentar as adversidades. Você percebe dessa maneira? A adversidade é tida como adversidade, problema é tido como problema quando ele é vivido dessa maneira, quando eu percebo aquilo como algo concreto e estático. Se eu já tenho noção
e de fato sinto que tudo tem um movimento, tudo tem e está em movimento contínuo, eu percebo que tudo faz parte, independente dos nomes que eu dê. Mas eu quero que você vá refletindo sobre essas coisas e quero puxar um pouco mais para esse tema em foco, destino ou livre-arbítrio. Então, se nós formos procurar o sentido, o significado da palavra destino, nós vamos encontrar algo do tipo de que é aquilo que é determinado pela providência, aquilo que é determinado pelas forças das leis naturais. É a sorte, é aquilo que está por vir. Diz respeito, talvez, pode-se dizer, a uma ordem cósmica. Por um outro lado, o livre-arbítrio e significados que aparecem para nós é algo ligado à possibilidade de escolher, de decidir. Está vinculado a uma vontade pessoal. Então, vontade pessoal ou vontade cósmica? De onde vem a força que nos move e que dita as regras do jogo? É um pouco isso que está posto, né, no tema para nós aqui refletirmos. O que você percebe? Né? Independente do que eu tenha aqui para lhes dizer, é bacana que você vá percebendo qual está sendo ou tem sido teus movimentos naturais, no que você crê, no que você tem depositado suas fichas. Se você tem movimentos flexíveis ou inflexíveis quanto àquilo que você pensa. Também vale observar se às vezes você não cai em ciladas, se por vezes você não é contraditório naquilo que você fala, pensa e sente. Olha que legal quando a gente consegue, sem culpa de nada, né, e sem se punir por nada, quando nós conseguimos apenas nos observar. Às vezes a gente fica querendo muito analisar os outros, a fala dos outros, o comportamento dos outros, a atitude dos outros. Mas olha que grandioso pode ser observar a si mesmo. Ser o observador do que acontece na nossa mente e nas nossas emoções. E aí, com isso, poder ser o educador de si mesmo e ter procedimentos, atitudes de autocura. Porque nós podemos fazer isso por nós o tempo inteiro. Mas será que acreditamos nisso? Será que você acredita a você essa força? A força que por vezes você acredita ao universo, você acredita a você? E se você descrê de qualquer força maior, de onde vêm as tuas forças? Será que você as sente? Ou você se percebe sempre sem energia nenhuma, sem gás nenhum, sem luz nenhuma? Olha que bacana, minha gente, apenas fazer essas auto-observações. Essas auto-observações vão nos levando num percurso de cada vez a gente se conhecer melhor e cada vez a gente querer ler mais a respeito, estudar mais a respeito, saber mais de nós mesmos, sem nos deixarmos levar por um movimento ou por atitudes que nos tornam reféns
reféns às vezes daquilo que a gente produz dentro de nossas crenças e de pensamentos que são nocivos, não geram possibilidades criativas para nós. E nós precisamos de possibilidades criativas todos os dias para podermos levantar e podermos seguir em frente. Então a gente tem a diferença entre um termo e outro, não é? E Santo Agostinho, ele escreveu uma obra que chama Livre Arbítrio, no ano 395. Eu fui pesquisar um pouco sobre isso. Imagina, ano 395. Se é que essa contagem sempre foi uma contagem regular, né, minha gente? Será que foi? Nós estamos em 2022. Como que é isso? Que cultura é essa de um tempo tão antigo que a gente não consegue nem imaginar? Eu, pelo menos, não consigo. Então, essa obra é um diálogo entre o autor e o amigo dele, né? Evódio. E aí, nesse diálogo, se diferencia livre-arbítrio e liberdade. Livre-arbítrio, então, Santo Agostinho, né, nessa obra, coloca como uma possibilidade de escolher entre o bem e o mal. E a liberdade como o bom uso do livre-arbítrio. Então, o livre-arbítrio ele está relacionado à vontade. A vontade é uma ação, né? A vontade de fazer algo, de realizar algo, de produzir um movimento. O livre-arbítrio é a faculdade de escolha a partir de uma reflexão. Então, o livre-arbítrio ele está relacionado a um não determinismo, a algo que não está pré-determinado, né? Então, tudo ocorre por uma questão processual. O que acontece agora tem a ver com movimentos realizados anteriormente. E o que está acontecendo hoje, o que eu realizo hoje, está ditando o meu futuro. Essa é uma forma que nessa obra é colocado e explicado, falando aqui de uma maneira bem sucinta, sobre o livre-arbítrio. Aurobindo, ele diz para nós que é um sábio, né, indiano, escritor, um guru, que tem várias publicações. Ele diz assim, quando se fala em história, sociedade e ciclos humanos, então ele tem uma obra intitulada The Human Cycle, né? O ciclo humano. Então ele fala que uma nação, ela passa ao longo do seu desenvolvimento, né? Uma nação, um povo, passa por 5 ciclos, né? Ou melhor, ou ainda, né? 5 etapas. A primeira etapa é a simbólica, depois a típica, a terceira é a convencional, a quarta é a individualista e a quinta a subjetiva. Eu não vou falar aqui sobre cada uma delas, né, porque isso envolveria destinar um tempo que não é o propósito do tema que eu trago aqui para vocês. Mas eu vou pensar com vocês a primeira e a última das etapas. O simbólico,
né, a fase de uma sociedade que passa pelo simbolismo, pelos ritos, os cultos, né? Então a gente tem os povos antigos que cultuavam a natureza pelas reações que ela apresentava, né? O sol, a chuva, o trovão, se fazia um culto, e ainda hoje algumas civilizações realizam cultos a essas forças naturais. Então, a etapa simbólica está relacionada àquilo que se percebe ali como um movimento natural e a forma do homem, do ser humano, do sujeito, se relacionar com essa força inexplicável. Então, criam-se ritos. A última etapa, subjetiva, ela já está se reportando a uma questão das sensações. E das sensações que são sensações individuais, mas mais do que isso, ou além do que isso, é a forma de eu perceber, de eu me perceber quando eu sinto ou quando eu expresso determinadas coisas. Qual é a forma de eu me relacionar com as coisas que chegam para mim, como que eu reajo, né? Na verdade, qual é a forma de eu reagir às coisas que eu sinto, às coisas que eu ouço, às coisas que são trazidas para mim pelos 5 sentidos conhecidos, não é? Então, essa subjetividade que não tem a ver com a lógica, mas tem a ver com algo que acontece e tem uma força muito grande dentro dos meus corpos. Então, nas sociedades primitivas, nós encontramos uma mentalidade simbólica que governa pensamentos, costumes, instituições. O simbolismo está relacionado a um sentimento imaginário, né? Ele está relacionado também ao intuitivo. Então, o que há de sacrossanto quando nós buscamos saber das forças naturais? E quando eu estou falando de forças naturais, eu estou falando, então, do acaso. Eu estou falando de forças que podem estar presentes no meu cotidiano, mas eu não consigo ver com os olhos físicos, ouvir com a minha audição física. Essa coisa que eu sinto não passa pelos meus 5 sentidos. Então, o que há de sacrossanto nisso? Há alguma coisa de força maior espiritualizada em tudo isso? Isso é para a gente pensar. Isso é para você refletir. Descartes vê o homem, né? Descartes, ele vê o homem como sujeito. Eu estou trazendo aqui, estou pensando alguns sábios ou alguns filósofos, para trazer algumas dicas para que possamos refletir, né, sobre essa questão do que é casual ou tudo depende de mim. Depende de mim ou não depende de mim? Aquilo que eu estou passando hoje, nesse instante. Então, Descartes, ele fala para nós, né, uma das frases dele célebres: penso, logo existo. Então, a existência, ela está ligada
a faculdade do pensar. Ele foi um filósofo racional, né? Ele deu primazia à lógica. Mas será que essa é a força maior? Será que essa força do racional e do lógico é a força que dita todas as coisas que acontecem? É tudo aquilo de acordo com que a humanidade prevê? Então, o objetivismo, há um enfoque nesse objetivismo, parece que o mundo ele tem um movimento meramente mecânico. Você acredita nisso? Aurobindo, que é um mestre indiano, ele nos mostra um olhar subjetivo que contempla a existência sobre o ponto de vista de uma autoconsciência em evolução. Então, eu trago aqui, né, temas semanalmente para nós olharmos, percebermos e identificarmos formas de ampliarmos a consciência que temos. Então, com isso, o objetivo é a gente sair daquela mesmice do pensar a mesma coisa e defender com unhas e dentes uma ideia pré-concebida. Então, dentro disso, poderia o mundo ou as coisas que acontecem conosco estar numa premissa absolutamente mecânica, somente com essas escolhas humanas que nações fazem, que dirigentes fazem. Será isso? Então, há uma lei maior que está antes de tudo dentro de nós. Há uma alma individual, há uma alma de um grupo, há a alma de uma nação. Então, ambos evoluem intrinsecamente. É possível perceber que destino e livre-arbítrio se movimentam não em dualidade, mas em interconexão? O que você acha? Melhor dizendo, o que você sente? O que você sente? Olha que bacana poder você fazer essa observação. É preciso seguir em equilíbrio entre o divino e o humano. Sri Ramana Maharshi, outro guru indiano também, falando sobre destino ou livre-arbítrio, ele diz que o debate sobre destino ou vontade humana interessa apenas aqueles que não têm iluminação divina sobre o próprio ego, sobre a sua existência, e do qual surgem suas ideias e concepções. Aquele que tem esclarecimento sobre isso, sobre essas coisas, ele já transcendeu ambos. E ele já não mais se interessa pela questão. A ambiguidade, isso ou aquilo, limita, empobrece a percepção do todo e das forças infinitas, né? Empobrece a compreensão e a sensação e o desenvolvimento de forças criativas e criadoras.
E aí eu quero trazer para... E aí também, né, em cima de Ramana Maharshi, a verdade da questão é inseparável da verdade que se busca. Então, a verdade das coisas é uma só. O mundo é uno. É uma outra coisa que, quando a gente começa a estudar a existência humana e os movimentos naturais, ou mesmo através do yoga e de tantas escrituras mais antigas, não é? De forças que se desdobraram em filosofias, em religião, em conceitos de moralidade. Quando a gente estuda tudo isso, a gente percebe que somos um. E Ramana Maharshi traz isso para nós pensarmos. Então, destino ou livre-arbítrio, ou destino e livre-arbítrio. Pense nisso. E eu quero finalizar aqui para você com um trecho trazido por Maharshi sobre a questão de como superar dualidades. Dualidades, lembrando, gera infelicidade. Quando vivemos a força única, inflexível da dualidade, nós vivemos polos opostos e percebemos a força desses polos que se degladiam e a gente não chega a lugar nenhum. A gente vive a degladiação. Então, que a gente possa perceber essas coisas também, não é? Então, como superar essas preocupações, essas dualidades? Então, tem um trecho aqui que Ramana Maharshi traz para a gente, um diálogo entre um visitante e um sábio. E o diálogo diz assim: um visitante disse: estou sujeito a preocupações sem fim, ando muito preocupado. Para mim não existe paz, embora nada me falte para ser feliz. Aí o sábio perguntou: essas preocupações o afetam quando você está dormindo? O visitante respondeu: não. Então o sábio lhe fez outra pergunta: você é o mesmo homem ou é diferente daquele que dormiu sem preocupações? Sim, eu sou a mesma pessoa, ele respondeu. Então o sábio disse: então certamente essas preocupações não lhe são inerentes. Elas não pertencem a você. Você está supondo que elas são suas. Você está vivendo a preocupação como algo seu. Então eu te deixo aqui refletindo sobre teus próprios movimentos e sobre as dicas que trouxemos aqui hoje para que a gente possa experimentar sensações que nos sejam mais benéficas, sensações e experimentações que nos levem a um fluxo saudável e façam com que nós nos sintamos em transformação e evolução constante. Minha gente, grande beijo, excelente reflexão e que nós possamos nos encontrar na semana que vem com um novo tema. Excelente dia, excelente sempre. Até mais.